A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada no nome do Senhor Jesus. Mais uma madrugada que Deus nos concede, de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, onde nós vamos estar orando, lendo a palavra do Senhor, para a nossa edificação, pois é muito importante, a leitura da palavra de Deus, onde nós aumentamos o nosso conhecimento a respeito das coisas de Deus. Amém? Nós vamos ler hoje no livro de Salmos, capítulo 39, o propósito que nós estamos de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. O salmista Davi, ele fala no Salmo 39, o título diz assim: o sofrimento e confissão, Salmo de Davi ao regente de coro, para confissão, a confissão. Como é importante nós confessarmos, os nossos pecados, as nossas falhas, fraquezas a Deus, que é o único Deus Todo-Poderoso, que tem poder em cima no céu e embaixo nessa terra, para nos perdoar os pecados. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa e abandona a prática do pecado, da maldade, alcança a misericórdia de Deus, O Senhor o abençoa. E o salmista, ele diz assim, no versículo 1: eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Aí ele diz aqui o versículo 2: fiquei calado e não disse uma palavra, nem mesmo a respeito das coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageiro a minha vida e como é que vou morrer. Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar a juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixe que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das Tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas. Por causa dos nossos pecados, Tu destrói como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano apenas é um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, não te cales quando choro, como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora
e não exista mais. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Davi, ele estava aqui falando, né, da confissão dos nossos pecados, seus pecados a Deus. Que a nossa vida ela é curta demais aqui nesta terra, né, gente? A nossa vida aqui é passageira. O apóstolo São Tiago, ele falando, ele diz que a nossa vida é como um vapor que aparece pelo pouco de tempo e depois se desfaz, desaparece. E o salmista estava falando aqui que a nossa vida é um sopro. Então o que é que adianta você viver neste mundo, né? Uma vida distante de Deus, distante do Senhor Jesus, né? Uma vida de maldades, de pecados, de armazém de pecados, né? E não se arrepender, não pedir a Deus perdão, não confessar ao Senhor, né, os seus pecados para alcançar a misericórdia de Deus. Porque um dia todos nós vamos chegar diante do Senhor, seja rico, seja pobre, né? Seja quem for, grande e pequeno, todos nós vamos chegar diante de Deus. E a palavra do Senhor diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Deus vai trazer todas as obras, seja elas ocultas ou não, diante do Senhor. Deus vai trazer todas as obras que nós praticamos aqui nessa terra, nesta vida, né? A palavra de Deus fala no Salmo 92 que nossa vida, depois dos 80 anos, é só enfado e canseira, né? Então é muito importante você se lembrar do Senhor, adorar a Deus, buscar a Deus enquanto é tempo. Como o profeta Isaías falou, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está aberto. Como a porta da graça ainda está aberta, a misericórdia, o amor de Deus, suplicando, né? Esperando que eu, você, meu amigo, meu irmão, se arrependa, né, dos nossos pecados e passe a ter uma vida com Deus, para que Deus possa restaurar a nossa fé no Senhor Jesus e nós possamos ter uma vida na presença de Deus. Como diz aqui o salmista no versículo 5: como é curta a vida que me deste, diante de ti a tua duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. E é verdade, nós somos apenas um sopro, né? Estamos aqui agora, mais alguns minutos, ou ninguém sabe o que pode acontecer, porque a nossa vida é apenas um sopro. Nós somos apenas um sopro. E ai de mim, de você, meu irmão, meu amigo, se não se arrepender diante de Deus dos nossos pecados. Por isso que o título aqui do Salmo diz confissão, né? Porque Davi sabia que a vida dele era passageira, a vida era uma vida, o sopro de Deus, né, na vida dele era passageiro, era rápido, a vida passava muito rápido, e ele tinha que se arrepender e confessar a Deus os seus pecados para ter uma vida, uma eternidade com Deus, né? Uma eternidade com o Senhor Jesus, como diz a sua palavra, que o espírito volta a Deus que o deu, mas a matéria volta ao pó que o deu, né? Então é muito importante nós entendermos que tudo aqui passa, meu irmão. Nessa vida tudo passa, tudo é passageiro. Às vezes lutamos atrás de tantas coisas, né? Tantas coisas, e o principal, que é a nossa salvação eterna, a vida eterna com Deus, nós menosprezamos, nós colocamos em segundo plano na nossa vida, mas não é
essa a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, diz a sua palavra, que todos sejam libertos, né? Que todos sejam abençoados, mas tem muitos que não querem, né? Tem muitos que não querem, que rejeitam a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, o convite do Senhor, o Espírito Santo convidando essa pessoa, este amigo, esta irmã, este familiar a ter uma vida com Deus, mas muitos rejeitam, abandonam, né? Mas nessa madrugada nós vamos orar agora, pedir ao Senhor que venha aumentar-nos a fé, que venha aumentar a sua fé em Deus, que venha abrir o seu entendimento, né, para que a luz do Evangelho de Cristo, a palavra de Deus resplandeça na sua mente, no seu coração. O Espírito Santo lhe converta, né, nos converta a ter uma vida com Deus, na presença de Deus. Por isso que o salmista diz aqui: ele anda por aí como uma sombra, não adianta nada ele se esforçar a juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas, né? Corremos atrás de tantas coisas, ajuntamos tantas coisas materiais, mas no final de tudo não levaremos nada, né? Não levaremos nada dessa vida para a eternidade, a não ser a nossa salvação, se nós perseverarmos até o fim e buscarmos em Deus o seu perdão e a sua misericórdia, e aceitarmos na nossa vida o sacrifício de Jesus, né, por nós, a morte de Cristo na cruz, né, a nova aliança do seu sangue, né, que foi derramado por nós na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos o direito da salvação eterna, através do preço que Jesus pagou, que não foi com prata nem com ouro, como disse o apóstolo Pedro, mas com o precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Que Deus te honre, né? Te abençoe, abra entendimento para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo no seu coração. Nós vamos orar, pedir ao Senhor nesta madrugada, para que o Senhor venha nos restaurar, nos limpar, né? Que venha aumentar a nossa fé, que nossa fé e a nossa confiança estejam em Deus, no Senhor Jesus. Pai querido, amado e santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Pai, em nome de Jesus, nesta madrugada, nós entramos na presença do Senhor em oração, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, do sangue carmesim, do sangue que nos purifica, meu Pai, de todo pecado, de toda maldade. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e fraquezas diante dos olhos santos do Senhor. Pai, limpa a nossa mente, o nosso coração de tudo que não te agrada, meu Deus. Limpa da raiz de amargura, limpa do ódio, limpa da mágoa, limpa, meu Deus, de toda maldade. Espírito Santo de Deus, nos perdoa, nos fortalece, aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Senhor, oramos pela vida dos nossos familiares. Oro e apresento ao Senhor a vida da minha esposa, do seu pai, de toda a sua família. Que o Senhor os salve, os livre, os liberte de todo mal. Proteja, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, Pai, também pela minha mãe, minha irmã Solange, pelos meus irmãos, pelo meu filho, sua família, por todos os meus parentes, tios, primos. Deus abençoe cada um, Pai, liberte, restaure, livre de todo mal, abra o entendimento deles, meu Deus, para que resplandeça a luz do Teu Evangelho no coração deles, na mente deles, Pai. Pai, quebre todo o laço da morte, das doenças, dos vícios, da miséria, da inveja, do olho gordo, dos acidentes, do suicídio, do homicídio. Livre, meu Deus, de todos os males. Livre dos espíritos enganadores, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos nossos amigos aqui, meu Pai, do Facebook, do YouTube,
do WhatsApp, do Instagram, das redes sociais. Meu Deus, oramos por todos eles. Apresentamos ao Senhor nesta madrugada a vida deles, Pai. Que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Que o Senhor abra o entendimento deles, ó Deus, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo nos seus corações. Senhor, eu oro por aquele que se encontra enfermo, aflito, desesperado, doente, aquele que foi aos médicos, meu Deus, e foi constatado uma doença através dos exames, e essa pessoa tem sofrido, meu Deus, com depressão, com insônia, com medo das más notícias, com medo, meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, visita ela nesta madrugada, visita aquela criança, Senhor. Passa a tua mão no cérebro daquela criança, restaurando, ó Pai, abençoando os seus pais, salvando, libertando de todo o mal. Passa, Senhor, em nome de Jesus, com tua mão poderosa, restaurando, Senhor, curando, libertando, Pai, o aflito, o desesperado, aquele que se encontra nos vícios do jogo, Pai, das drogas, aquele que se encontra no vício do álcool. Que o Senhor os liberte, meu Deus, transforme o coração, a mente, a alma daquela criatura. Aquele que se encontra enfermo, ó Deus, aquele que se encontra, meu Pai, encarcerado dentro de um presídio. Senhor, que a tua misericórdia o alcance e que ele abandone o crime, abandone as drogas, abandone as facções, o crime organizado, para servir ao Senhor. Abandone a prostituição, meu Deus, para servir ao Senhor. Pai, visita e liberta, Pai, nesta madrugada. Bota por terra toda a força das trevas, Senhor, toda obra de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, todo principado e potestade, meu Deus, que tem se levantado contra o Brasil, contra a nação. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia do Brasil, da nação. Tenha misericórdia de nós, teus filhos, a tua igreja, teu povo, Senhor. Guarda, livra de todo mal, aumenta-nos a fé, Senhor. Nos santifica na palavra, Senhor, pois a tua palavra é a verdade, Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso. É a ti que clamamos nessa madrugada, Jeová Jirê, Deus da provisão, Jeová Samá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, ó Deus dos exércitos, Deus, Senhor da humanidade, Deus Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há. É a ti que clamamos, Pai, nesta madrugada, em nome de Jesus. Cura, Pai, o aflito, cura, meu Deus, da depressão, cura da insônia, da síndrome do pânico, Senhor, essa pessoa que se encontra angustiada, ansiosa. Senhor, visita ela, Espírito Santo, e liberta nesta madrugada. Visita, Senhor, aqueles que se encontram jogados nas calçadas, debaixo dos viadutos. Meu Deus, aqueles que se encontram nos vícios do álcool, das drogas. Senhor, e não tem mais forças para sair. Só o Senhor, Espírito Santo, pode libertá-los, restaurá-los, meu Deus. Aqueles que se encontram, meu Pai, no fundo do poço, nas dívidas, endividado, meu Deus, humilhado, com seu nome sujo no SPC, no Serasa, com seu nome sujo na praça. Senhor, liberta, restaura, abra as portas. Abençoa, meu Deus, nossa nação. Abençoa os empresários, os trabalhadores, meu Deus. Livra das maldades, dos perversos. Senhor, tenha misericórdia de nós, dá ordem a teus anjos, Senhor, com a espada desembainhada nesta madrugada, e quebra, meu Deus, todo o laço de Satanás, dos seus demônios e seus seguidores, que sejam envergonhados, meu Deus, os inimigos, que o Senhor os repreenda em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Repreenda, meu Deus. Pai, se levanta o nosso favor, tem misericórdia do Brasil, da nação, dos necessitados, dos oprimidos, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Se o Senhor não for por nós, meu Deus, quem será, meu Deus, contra nós? Então que o Senhor seja por nós, meu Deus, a tua presença. Que o Senhor nos guarde e nos livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê uma semana de muita paz, muita saúde, prosperidade. Meu Deus, oramos pelos governantes do Brasil, entregamos eles em tuas mãos.
Que cada maldade que eles plantarem, meu Deus, eles mesmos colhem os mal que eles plantarem. Entregamos eles em tuas mãos, meu Deus, e pedimos justiça ao Senhor, justo juiz. Entregamos essa semana, que seja uma semana de muita paz, saúde e prosperidade na vida do teu povo, dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma semana abençoada, próspera. Que o Senhor abençoe o trabalho das nossas mãos, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, meu irmão, a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma madrugada abençoada, um sono abençoado, uma semana abençoada em nome de Jesus, de muitas portas abertas, um final de ano, final de mês, né? De muita saúde, paz e prosperidade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você que é o nosso amigo aqui no Facebook, deseja se inscrever no nosso canal no YouTube. O nosso canal é PR João Maria, né? Você vai se inscrever lá no nosso canal, vai tocar no sininho para receber as notificações, as orações, a leitura da palavra de Deus, e você vai compartilhar, né, os vídeos, as orações para as pessoas, seus familiares que estão precisando de oração, de ouvir a palavra de Deus, né? Que todos nós necessitamos das coisas de Deus. Amém? Você vai se inscrever lá, vai dar um like no nosso canal e com certeza Deus irá te abençoar muito mais. Amém? Fica com Deus, tenha uma boa madrugada e, se Deus nos permitir, amanhã a partir da meia-noite estamos nesse propósito, né? De jejum, de oração, de leitura da palavra de Deus, né? Até o dia 31 estamos nesse propósito de jejum, orando pela vida de cada um dos amigos, jejuando e orando, para que Deus venha nos abençoar e nos dar vitórias extraordinárias na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada em nome do Senhor Jesus.